E ainda mais considerando que na segunda parte ele quebra um pouco com essa dinâmica de contar os desdobramentos de uma questão absurda, surreal, que eu acho que ainda dá mais frescor, dá mais dinamismo ao livro, né? Ele sai um pouco disso de... É o grande diferencial desse livro, né, Dourado? Uhum. Ele conta uma história meio de amor, assim, é muito maneiro. Muito... Realmente eu concordo com a Andréia em parte, com a Adriana em parte, porque assim, a primeira parte do livro, onde ele faz aquela reportagem dele, porque é o que a Alice falou, ele tem essa premissa que é muito comum na obra dele. Ele parte de um evento extraordinário, que ocorre alguma alteração da realidade, isso acontece no ensaio com a cegueira, com a lucidez, o intermitente, outros acontece isso. E aí ele faz aquela reportagem e assim, já nessa parte, ele me encanta muito, porque assim, eu confesso para vocês que a maneira como ele desenvolve, eu acho que isso é uma coisa dos portugueses, né? Mas ele é muito, ele é mais do que, por exemplo, do que o Walter Hugo, embora seja maravilhoso também, o Gonçalo Tavares. Eu adoro ver a construção do raciocínio sob o formato do português luso castiço. Isso é uma coisa que me traz muita satisfação ao ler, porque eu não sei, parece que a gente está pensando de uma maneira diferente de como a gente costuma pensar, porque eu me lembro uma vez que um amigo meu foi fazer mestrado em Portugal, aí ele falou assim, a única dica que o professor falou foi, cara, não tenta escrever como a gente, escreve como brasileiro. Aí ele falou, ué, mas como assim? Existe o português de Portugal, existe o português do Brasil, e para escrever é bem diferente. E é exatamente isso. É uma coisa que, para mim, pelo menos, eu acho muito legal. Eu adoro a maneira como ele constrói o raciocínio, gosto daquela coisa da pontuação, dos diálogos não destacados, da coisa que vai fluida. Mas eu reconheço o que a Andréa está falando. Às vezes, ele pode ter um pouco o mais do mesmo. Eu gosto muito da maneira dele de narrar, acho isso um destaque. Mas nesse livro, especificamente do Intermitências, de fato, quando começa aquela obsessão da morte, que a morte sai da greve, né? A morte sai da greve, não sei lá se é greve que a gente pode chamar, mas ela sai do protesto dela e ela volta ativa. Aí cria aquela situação de mandar a cartinha e a cartinha sai no automático, sei lá. E aí eu tenho um problema com o cellista lá, o violoncelista, e para mim aquela parte realmente fica muito legal, porque ela aí sai um pouco do contexto que ele cria, deixa de ser uma reportagem, como ele sempre faz, uma reportagem extraordinária, mas aí vira um romance mesmo, assim, uma situação que ele começa a criar um diálogo entre a situação da morte, e a morte vai se incomodando, a morte vai se humanizando, ela vai se estreitando, vai se tornando cada vez mais humana, se transforma numa mulher, e parece que a morte morre no final, né? Porque a morte morre, porque a página é que ela se apaixonou pelo cara e ela resolveu ser vida. E aí eu não sei como é que ela vai continuar matando os outros, sei lá. Mas, enfim. Fala aí, galera. Vamos lá. Continuem. Eu acho que é uma homenagem à morte, né? É um pouco o que o Adriano escreveu aqui. É uma homenagem à essencialidade da morte na vida, né? Deixar de ser esse temor, essa coisa horrível que causa tristeza, como uma coisa natural e às vezes sempre necessária, né? Para dar sentido, e um pouco essa humanização dela exatamente nessa linha de naturalizar ela, de dar um caráter menos feio, trágico, né? Morte. Menos trágico. Menos trágico. A narrativa do que acontece no primeiro momento, em que a gente tem uma suspensão dos óbitos, deixa tão claro como só existindo a finitude que a gente dá valor a tudo que é essencial, né? Porque se você não tem a finitude, você banaliza qualquer situação. Então, você não tem tempo, você não tem escassez,
você não tem desejos, porque para que você vai desejar uma coisa se você vai estar sempre ali, você pode a qualquer hora. Então é bem legal esse jogo que ele apresenta. Mas, Felipe, eu acho isso tão óbvio, sabia? É óbvio, mas ao mesmo tempo, sei lá, né? A gente Não, ficou assim, óbvio. é Mas o a óbvio. maneira que ele coloca isso é É, interessante. claro, eu não posso dizer assim. É um O que eu tô dizendo. Assim, ele escreve maravilhosamente bem. A gente vai lendo, é uma delícia de ler o Saramago, entendeu? Eu me enchi um pouco assim da, do Você que ficou um ele pouco quer. saturado como enredo, como inovação, Exato, exato, coisa exato. Mas diferente. assim, não é Entendi que o seu ponto de eu não vista. desgostei do livro, eu só não me apaixonei pelo livro, entendeu? Entendi. Entendi. Eu É. li o quarto, o Ensaio da Cegueira, os Intermitências, o Caim também, que o Dourado leu, e o Ensaio sobre a Lucidez, que é meio que uma situação parecida com a do Cegueira, só que tem um Que é aspecto o meio de uma contrário. eleição lá. É. É um negócio também legal. Mas o Saramago, ele tem... A história dele é muito legal também, né? O momento que ele escreve, a ideologia dele ele é comunista, né, o Saramago. O Saramago era um comunista, assim, ferrenho. Ele tinha brigas terríveis lá com aqueles governos ditatoriais de Portugal. Ele É. quase foi exilado. Ele era um cara muito apegado à terra, um cara simples, um cara que ele veio de uma família muito pobre. Os pais dele eram agricultores e ele nasce em um lugar pequenininho. E aí ele, pô, imagina, o cara começa a escrever e depois de uma certa idade já, aí ele faz um sucesso danado e o cara, porra, ele é o único prêmio Nobel na língua portuguesa, né, gente? Isso não é pouca coisa, não. O cara realmente tem um valor, assim, independente da gente poder ter todas as ressalvas da Andréia, do pró, as ressalvas a favor, também contra, mas ressalva pró não existe, né? Falei uma besteira aqui. Mas, Ué, mas eu disse para a Adriana, botei aí no chat que eu consigo concordar com ela e com a Andréia ao mesmo tempo, pois é. e ela está me Mas Não, assim, ele faz críticas fantásticas sempre, né? A crítica dele é muito ácida, como diz o Dourado. Mas, enfim, é sempre para mim deu, sabe? Eu acho que eu não Olha, leria. eu concordo com a Andréia, sabe? Apesar que eu não posso falar mal do Saramago, que o Felipe me bate, mas é assim. tudo boa? Eu acho que ele escreve maravilhosamente bem. Não vou dizer que ele escreve mal, porque seria uma mentira. Mas ele não me empolga. Eu gostei do livro, achei a ideia muito legal. Né? Achei a Dona Morte bem fantástica, gostei muito dela. Não quero encontrar com ela, né? Mas gostei muito dela. Mas ele não me empolga. Ele é muito bom, mas não dá o estado da empolgação, né? Entendi. Claro. Vou Eu me ler. empolguei. Estamos Eu me na empolguei muito com o empolgação. ensaio sobre a cegueira. Para mim foi um livro maravilhoso que eu li dele. Mas Eu depois eu amei, parei, né? eu gostei muito. Foi o Foi o primeiro? segundo livro que eu leio dele. Eu li o Ensaio sobre a Cegueira e esse agora. E eu me apaixonei por esse. Porque ele colocou a morte de uma forma como eu gostaria que ela fosse. Não, eu digo assim, a morte como personagem eu achei fantástica. Maravilhoso. Essa parte. Quando você está começando a cansar daquela coisa mais. Sem tantos personagens, né? Uma coisa. O personagem é o evento, né? Não tem muito. Não tem tanto protagonista, antagonista. O personagem do livro é a morte o tempo todo, né? Ele Sim. Né? Maravilhoso. Eu achei o a evento morte. morte. E aí, quando você está começando a cansar disso, vem essa quebra que ninguém está esperando. E ele coloca uma. É uma história de amor, né? Uma humanização da morte pela um sentimento tão humano, tão mais, né? Eu achei ela meio atrapalhada, porque ela mandava cartinha, a cartinha não chegava. Achei ela meio atrapalhada, e ela e aquele violoncelista meio bem engraçado, eu gostei muito. Esse humor que tem escondidinho, assim, é muito legal. É um humor inteligente, assim, sem precisar forçar, né? Uma coisa natural.
Alguém já leu o Evangelho? Eu vi a Não li. peça. Queria Eu ler. vi a peça baseada no Evangelho, achei sensacional. Esse Ele deve ser Nem deve ser parecido pensei. com o Caim, porque deve ser a É. crítica ferrenha, assim, ao É. os meus religião. Eu só li esse e o chatíssimo Memorial do Convento. o o Memorial do Memorial do Convento. todo mundo fala que é mais pesado, né? Não é pesado, não, é chato mesmo. É Não é chato. pesado, é chato. É chato, é enjoado. E há quem considere que é a pequenininho, melhor obra dele. Qual? Eu não ouvi, Alice. Memorial do Convento, há quem... Esses críticos e comentaristas dele costumam... Eu gostei muito do Memorial do Convento, mas eu preferi a Ensaio sobre a Cegueira. Aquele início é de uma angústia absurda. Eu tinha que parar de ler porque eu não conseguia. É muito angustiante. É muito legal, mas é muito angustiante também. Eu vou preferir esse do que o Memorial do Convento, mas gostei de Memorial do Convento. É o livro dele que dialoga... Não, Jangada de Pedra. Eu gostei. Memorial, concordo com você. Achei muito chato. Mas o livro que o pessoal fala também, que eu acho que a maioria não leu, o livro dele, que dialoga, toda a crítica fala que é um dos 3 melhores, é O Ano da Morte de Ricardo Reis. Também já ouvi. Isso. Ele, Uhum. ele coloca o heterônimo lá do Fernando Pessoa, Uhum. e parece um período de Lisboa, década de 30, assim, que é um período super interessante, culturalmente, politicamente, e fala-se muito bem desse livro. Eu pretendo ler esse e o Evangelho, seriam meus 2 próximos Saramagos. Não que seja urgente, mas eu também quero economizar Saramago para não gastar. Porque também, se você está numa toada de ler Saramago direto, acho que você banaliza a dose, né? O legal acho que não é recomendado, não. pega um Saramago, depois lê um russo, depois lê um húngaro, depois pega Leu o cinema italiano. vai para o italiano, depois pega um brasileiro, Érico Veríssimo, conforme sugere o Galdini, e a gente vai levando. Tem que ser eclético, senão... Senão esgota, né? Porque é difícil um autor ser... a gente não esgotar de um autor, né? Qualquer um, eu acho, né? Até, sei lá, eu, por exemplo, que sou de teatro, que li muito Shakespeare, né? Chega uma hora que eu falei, não, deu, chega, né? Você tem que parar, ler outra coisa, aí você volta a ele e aí você vê, você volta a gostar. Não, sem emendar Otelo, Macbeth, Rei Lear e Hamlet, você vai se matar, né? Você vai ler toda a graça da humanidade. Você vai ficar só com homem, mas é muito bom, com certeza. Agora, Ellen está aí também, quer falar? Lindy, falem vocês que nunca... A Ellen não fala tempo, Lindy, primeira Ellen vez. não quer colocar nada? Vão vocês duas, falem as coisas e depois a gente fala. Os que falam sempre, daqui a pouco voltam. Porque eu ainda vou explicar depois por que eu digo que eu concordo com a Andréia e com a Adriana. Palma. Lindy e Ellen, querem colocar? Eu nem sei o que dizer diante de vocês. Eu não sou escritora. Imagina, fala com o seu coração. Então, eu sou só uma leitora. Eu também, não sou mental. E eu venho da área de... Você foi de teatro, né, Andréia? Sim. E eu vim do cinema e da TV, também um pouco de teatro, mas eu, na parte atrás dos bastidores, eu trabalhei muito tempo em construção de personagem. Eu era do efeito especial, construção de personagem. Que legal. Então, eu fiz a faculdade de cinema. Eu fiz faculdade de cinema e tal. Então, assim, meu universo é o mesmo, mas eu não sei falar sobre como vocês falam de forma primorosa sobre os livros. Eu vejo sempre como personagens. Mas isso é bom, é um jeito. Mas é um jeito. Como eu vi a morte, eu já construí uma morte toda. Já queria uma atriz ali para eu fazê-la a morte. Me lembrei do Almodóvar, e aí eu falei, oh, meu Deus, seria uma morte espetacular. Qual você botaria para fazer a morte?
Qual seria a atriz que você botaria para fazer a morte? Pois Gente, vou é, sair daqui no computador. teria que discutir isso com alguém Daqui vai com algum diretor de elenco, porque assim, a morte, primeiramente, você viria ela muito magra, e eu não a vi assim. Muito magra, muito esquálida, muito feito a família monstro. Não, seria uma mulher muito glamurosa, bonita, sedutora. Então, teria que ser uma atriz desse... Legal. Que fizesse uma morte. No sétimo selo tem a representação da morte. Exatamente, né? exatamente. Teria que Mas ser é uma uma morte. Mas é uma morte bem diferente, né? Muito bem. Eu adorei a morte do Saramago, ela é bem interessante. Pegou o táxi, tirou o dinheiro da bolsinha. Isso, para mim, tem uma linguagem muito especial, porque é a minha área, né? Ele faz muita ação, ele bota muito, ele é muito tem muita imagem, né? E ele tem uns detalhes ali que é muito enriquecedor. Além da crítica, ele coloca muita imagem, que eu acho muito bacana. Mas esse livro é depois do Incidente de Antares, não é? Será que ele se inspirou? Pois é. O tema é muito parecido, né? Esse tema já é tratado, ele não é... Acho que ele já tem outras referências. Sei lá, mas se eu escrevesse um livro sobre essa questão da greve da morte, eu olharia para ver se tinha referência, né? Talvez ele deu uma pesquisada, não sei. Será? Porque eu acho que esses europeus esnobam tanto a gente. Né? Pode ser. Mas língua portuguesa, né? Não sei, quem sabe. Não sei, não. Mesmo esses assim, meio difícil, mas... Eles se acham, né? O brasileiro não escreve muito bem, não. Quem escreve é português. É porque o brasileiro escreve brasileiro, não escreve português. Pois é. Não tem a língua. A língua não é tão rica assim como a portuguesa. Mas o que eu acho desse livro, que assim, quando eu entendo quando a Andréia fala, é que, por exemplo, eu já tinha parado de ler Saramago. Eu tinha considerado, eu li o Ensaio sobre a Cegueira, foi o primeiro que eu li dele, eu achei espetacular, eu não conhecia a linguagem dele, então assim, eu gostei de tudo, gostei da história, gostei da linguagem, gostei do clima que ele colocou, eu achei inusitado e continua sendo assim um livro que eu acho excepcional dele. Depois eu li Todos os Nomes, que as pessoas não falam tanto e que não segue esse esquema, né, do evento e que depois sai. Adorei também Todos os Nomes, só que depois eu tentei Jangada de Pedra, achei chato, larguei Jangada de Pedra, talvez até tentasse de novo, tentei o Manual de Caligrafia, também não gostei, aí li O Homem Duplicado, detestei, achei muito, né, não gostei nem um pouco. E aí eu tinha considerado assim, não precisa, ele já é excelente, o Ensaio sobre a Cegueira para mim porque também assim, não bastava, né? Não tiquei e não queria mais. Quando surgiu Intermitências, eu peguei de novo, assim, gostei dele, gostei do livro, gostei de ter lido, achei muito interessante, achei divertido, por isso que eu estou dizendo que nesse sentido eu concordo com a Adriana, gostei mais da segunda parte do que da primeira. Eu acho que se ele tivesse ficado só naquele esquema da segunda parte, aquilo chegaria uma hora que ia esgotar, aí ele dá uma, né? Tanto que eu fiquei com a sensação como se fossem 2 livros, né? Como se ele fosse indo num ritmo e depois ele muda completamente. Nenhum problema, né? Mudou e ficou bom e tal. É a qualidade, exatamente. É uma qualidade, né? É um mérito dele. Mas ele não me empolgou, por isso que eu estou falando com a Adriana, que eu concordo com o que a André está falando. Eu gostei do Intermitências, mas ele não me causa mais a empolgação que me causou o Ensaio sobre a Cegueira, o primeiro. Porque é como se a estrutura, assim, claro que ele trata temas diferentes, ele aborda tipos diferentes, as imagens são diferentes, a crítica dele é excelente, mas essa estrutura eu já descobri. É como um brinquedo que eu descobri o jogo que ele faz. Então, assim, gostei, mas não me causou, não me causa aquela empolgação que o Ensaio sobre a Cegueira causou.
Que aí foi Agora, assim, tipo, ele não precisava escrever mais nada. Para mim, o ensaio sobre a cegueira, se o Saramago tivesse feito só aquele ensaio sobre a cegueira, estava bom. Já estava no Já pedestal. Já estava no pedestal, acabou, podia dar o prêmio Nobel para ele, sem problema. Depois eu andei conversando com algumas pessoas, e esse livro que o Felipe citou, O Ano da Morte de Ricardo Reis, já me disseram, não, você quer pegar um Saramago diferente e muito bom, igual o Ensaio sobre a Cegueira, pega O Ano da Morte de Ricardo Reis. Então, esse eu ainda tenho assim, uma expectativa. Agora, posso fazer um parênteses, Alice, rapidinho? Fala, claro. Interessante do Saramago, todo mundo fala dele, né? Bom, uma coisa também que é interessante falar que tem um cara aí famosinho que todo mundo deve ter ouvido falar, um crítico de teoria literária chamado Harold Bloom. Ele tem livros que falam sobre literatura e teoria literária. Uhum. Sim. Falou que sei quem é. Uhum. Eu estou lendo. Famoso... Cadê que eu estou lendo? Ele falou que o Saramago era o homem, era o escritor, o melhor escritor do mundo vivo, no mundo em 2003. Se você considerar que tinha vários outros gigantes vivos nessa época, um americano fala isso, não é pouca coisa. E o que ele destaca é que e a gente percebe isso, o Saramago ele é conhecido porque ele passa como se ele estivesse contando... ler ele, eu acho que isso é uma consequência que ele tenta botar na ausência de pontuação, é porque ele é influenciado por uma linguagem muito oral, né? O estilo dele é muito oral. Ele é oriundo dos contos de tradição oral populares, que foi onde ele começou a aprender e se interessar pela literatura. E nessa parte, talvez todas as características de uma linguagem oral, eu acho que ele tenta passar para a maneira como ele escreve. Ele não bota travessão em diálogo, ele vai contando. Mas vai isso botando eu gosto. Isso eu gosto. E chega até um ponto em que você está lendo o livro dele, você está lendo aquelas páginas, se você não prestar atenção, se entrar naquela coisa de viajar, parece até que você pode se confundir e achar que tem uma forte sensação que está rolando um fluxo de consciência. Mas nem é isso, ele está falando e ao mesmo tempo que ele fala, ele não pontua que ele está falando, ele vai... às vezes você está lendo assim, aí você está lendo assim, desatento, aí você fala, não, peraí, não, aqui ele está trazendo um diálogo. Não, aqui é uma interrogação. Bota nem interrogação. Às vezes, você tem que... o que é legal é você vai induzindo que é uma pergunta dentro de um diálogo, porque você está tentando prestar atenção e vendo o sentido daquilo, mas é um calhamaço só, vai como um fluxo de consciência. Isso é porque ele usa uma linguagem muito oral, né? Sim. O Saramago tem essa questão que ele tenta transportar essa coisa. E a outra coisa que eu acho legal de falar é que é um cara que nasceu em 1922, posso estar errado, acho que foi em 1922, em Lanzarote. Deixa eu ver se foi isso mesmo, que eu tinha anotado aqui. Ele nasceu em 1922, acho que foi Lanzarote, que é uma cidade portuguesa. O primeiro grande... Quer dizer, ele tem uma província de Ribatejo. É no Ribatejo. Não é em Lanzarote, não. Em Lanzarote ele morreu. Não, é a província. A província é Ribatejo. Província do Ribatejo. Tá. Mas ele teve um livrinho que ele escreveu em 1947, que foi uma coisa isolada, mas ele começa realmente a produção dele, e aí você vai ver toda a bibliografia dele, a partir de 77, quando ele começa a produzir Consistência, que é o primeiro livro dele, é Manual de Pintura e Caligrafia. Depois ele vai do Convento, 82, Ano da Morte de Ricardo Reis, 84, Jangada de Pedra, 86, História de Circos de Lisboa, 89, Evangelho, 91, Ensaio sobre a Cegueira, 97. Ou seja, um cara que começou a realmente fabricar os grandes romances dele, pode-se dizer que todos, com 55 anos já, né? Então, assim, é uma coisa interessante. Isso é ótimo, Não é tão comum isso, né? E e ele foi muito ativo até, acho que ele morreu em 2010, se eu não me engano. Não, 2012, eu acho que ele publicou. Não sei exatamente quando que ele morreu, gente. Foi 2012 ou 2015? Google. Deixa eu botar aqui no Google. Enfim, mas ele escreveu, acho que Claraboia foi o último romance dele, ou Caim. Ele morreu em 2010. Foi Caim. Ele morreu em 2010 e nasceu em Azinhaga. Azinhaga, no Ribatejo. Continua aí.
até esse ponto que eu queria falar da linguagem oral dele, que parece um fluxo de consciência, e a questão dele ter publicamente a maioria das suas obras. Deixa eu só ler o que a Adriana Sim. escreveu aqui, gente, que ela está escrevendo um monte e já passou, lê. e ela está sem poder falar. A Adriana está dizendo assim: considero Saramago original, toca no meu quinhão de humanidade, na descrição do cachorro, no jeito de pensar fora da casinha, porque a morte não é humana. Sensacional. Eu ria com o humor fino. Concordo, esse livro é muito bem-humorado. Depois ela diz: eu acabei de ler há pouco A Morte de Ivan Ilitch e é legal ver as diversas faces da morte e, no fundo, falam em alguns momentos do mesmo. A morte é para todos, bons e maus. A angústia de saber que vai morrer é trazida com as cartas, mas é algo que todo mundo sabe, mas a nossa morte pessoal é diferente da dos outros, né? A morte do Proust hoje seria gordofobia. Amei O Homem Duplicado e ela diz que o Walter Hugo Mãe bebe nessa fonte. Sim, claro, também concordo. Tem influência, né? Não, mas eu acho que as críticas que a gente está fazendo aqui ao Saramago não diminuem, em hipótese alguma, dele, né? Pegando o gancho aí na Adriana, a morte diz que gostaria de ter matado o Proust. Ela ficou meio frustrada que ela não é a morte do Proust. Exatamente. E um barato que eu acho quando ela fala assim, quando o diretor, não sei se é o diretor da televisão, mas bota a morte, no jornal coloca a morte com letra maiúscula, que ela fala: vocês não sabem o que é a morte. Eu sou só a morte. Morte é outra coisa, ou seja, é a morte universal, acho que é a morte de tudo. E naquelas anotações, Adriana, por que o Deus está em letra minúscula? Porque ele é comunista. O Deus não tem importância para ele como tem o Deus. Então ele bota a morte com letra minúscula, bota Deus com letra minúscula, porque é uma palavra. Na verdade, ele é mais que comunista, ele é ateu. Porque ateu, existe comunista que é católico. Eu acho que o barato que ele começa, tem várias mortes, tem a morte dos animais, a morte das plantas, a morte dos homens. Né? Ou seja, é um clube de mortes, né? Tem uma questão também que é legal, a premissa dele é bem absurda, né? E bem, assim, porque se você morrer, se você cruzar a fronteira de Portugal para a Espanha, ali do Alentejo para a Extremadura, você já morre normalmente. Você morre tranquilamente. Então, quer dizer, não está explícito que é Portugal o país, mas a gente presume que seja. Então, é um Portugal atemporal, né? Porque tem rei, tem primeiro-ministro, tem telefone celular. Mas muito então, é uma coisa meio doida mesmo. A máfia que começa a criar ferramentas para a pessoa morrer e voltar. Isso eu achei assim de uma intimidade. Eu realmente eu sou suspeito para falar, porque os 4 livros que eu li dele, para mim, foram livraços. Assim. Eu não consegui ter essa sensação do Galdino e da Andréa de um pouco de fastio, de incômodo por ser talvez uma coisa que... Mas eu entendo perfeitamente, nem de longe tenho a pretensão de ser o dono da verdade, até porque eu não sou. Mas, para mim, no meu gosto, ele fala muito, dialoga bem, de uma forma bem interessante comigo, me cativa demais o escritor. Eu gosto muito do estilo. Para mim também. E para mim, Terminência da Morte foi o primeiro que eu li dele, então talvez esse impacto que a Alice e a André tiveram com o ensaio sobre a cegueira, eu tive com esse. Esse me marcou muito, que foi o primeiro dele que eu li. Eu posso ter um impacto negativo, porque o primeiro dele que eu li foi tenebroso, então já me... Mas percebam que ninguém aqui leu, nós não lemos os mesmos livros do Saramago, então isso também faz a gente ter a gente chegar no Saramago de maneira diferente, né? Com certeza. Porque a Adriana falou que estava lendo junto com A Morte de Ivan Ilitch. Para mim, A Morte de Ivan Ilitch foi o contrário. Eu comecei enfastiada e do meio para o final, né? E o Saramago, a segunda parte é mais interessante, mas eu acho que eu já estava meio alto. Eu acho que o interessante da segunda parte é de começar a humanizar a morte. E a gente percebe isso quando ela pega o cachorro senta no colo dela, né? E aí você vê que ela está começando a ficar diferente. E assim, para mim, eu já percebi que ela estava se apaixonando pelo violoncelista. Acho que para mim foi uma coisa muito óbvia. Por que ele não morria? Por que a carta não chegava?
Para mim já foi uma indicação, vai ter alguma coisa dela com violoncelista. E ela se apaixona por ele e no final ela dorme, porque ela nunca tinha dormido. Então, acho que isso aqui realmente foi bacana, mas assim, tem pontos maravilhosos no livro, mas não me... É aquele negócio, o Felipe, que fica meio diferente do Felipe, que ele conhece cada pedacinho da vida do Saramago. Falou a cada ano dos livros. Não é um autor que me emociona. Não, eu anotei. Eu não sou também tão doido assim, não. Não. Mas não é assim, escreve maravilhosamente bem. Ah, sim. Te pega em várias coisas, mas ele não me emociona. Tem outros autores que me emocionam. Por exemplo, Galdino, a gente leu A Máquina de Fazer Espanhóis em novembro. E adorei. Saramago, para a gente poder lembrar aqui, quando ele falou uma vez, quando ele leu a primeira coisa de Walter Ugumã, ele falou assim: como é que esse sujeito pode escrever tão bem, tão novo? Isso está me incomodando demais. Ele brincou, ele teve uma inveja, não pode falar esse termo hoje, né? Inveja branca, porque é uma coisa... Uma inveja boa. Uma inveja boa. Construtiva. De Saramago. E aí eu te pergunto, o Walter Ugumã te cativou mais? Te cativou? Pelo que eu me lembro, você gostou muito. Com certeza. E é interessante, porque como eles bebem na mesma fonte, eu acho que os dois livros dialogam muito, apesar de, claro, cada um ter o seu estilo. Eu acho curioso assim, você não ter respondido tanto como leitor ao Saramago como você respondeu ao Walter Ugumã. Talvez pelo tema abordado, né, a questão da... Embora também lá tenha a coisa da morte, né? Da tem bastante morte lá, ali tem bastante. Eu adorei Máquina de Fazer Espanhóis, adorei 1000 Homens. Não. Eu amei também. Mas esse último, Doenças do Brasil, eu não gostei. Achei um pouco arrogante dele. Comprei, mas não li. Ainda não li, não. Comecei na fila lá do autógrafo e parei. Eu achei cansativo, achei um pouco arrogante da parte dele, entendeu? Falar de uma coisa que talvez ele não tenha um conhecimento tão profundo. Acho que ele quis se desculpar como português de alguma forma, entendeu? E aí talvez ele tenha escrito com a visão do português também, né? Então ele nunca vai ter a visão nossa. Sim, mas assim, ele podia escrever com a visão do português, mas a sensação que eu tive é que ele queria se desculpar um pouco, né? E aí eu já fiquei irritada. Eu acho que nas entrevistas ele dá a entender isso. Que tem que haver uma desculpa do que Portugal fez. Não tem desculpa. Até porque passaram por outros portugueses, né? Isso é outra coisa. Agora, gente, olha só, faltam 20 minutos e Marina, Alessandra e Ellen ainda não falaram. Sandra também. Marina, boa noite. Gente, hoje, deixa eu falar rapidamente. Eu estou de ouvinte total mesmo, só para coletar a informação de vocês de suga-suga só. Tá porque ótimo. Eu comprei o livro, eu não li. Eu estou parada lá nas condições nervosas. É sério. Aí, Alessandra, vou fazer uma inconfidência para vocês. Ela é primeiro colocada em qualquer prova de 10 quilômetros, tá? Só para avisar para vocês. A bichinha corre mais. E ela pula bem no pódio, viu? Ela comemora bastante. Vocês são muito bobos, cara. Ela está sempre em segundo, nem em terceiro, não. Ela fica em primeiro, a bichinha. Ela está sempre no lugar mais alto. Então, quando ela fala que está parada, é uma força de expressão, porque parada é o que ela não está. Estou parada. Ela é a nossa papaléguas. Galdino já me chamou atenção já, que eu tenho que correr menos e ter mais. Um pouquinho só. Faz igual o Murakami, né? Que corre e escreve. Então, eu comprei esse livro aí do Murakami. Faz o seguinte, eu comprei, cara. Alessandra, faz o seguinte, quando largar, você lê um capítulo, aí você deixa com a pessoa, larga depois, você ainda vai chegar na frente. Aí você vai lendo mais. Gente, mas vocês podem continuar, eu estou aproveitando, porque quando eu for ler, eu já vou ter já catado uns pedacinhos já. Legal. Mas a minha piada foi muito sem graça. Vocês riram porque foram todos muito... Marina, boa noite. Fala aí, Marina. Boa noite, gente. Desculpa o atraso. Então, essa é a minha primeira experiência com Saramago.
confesso que tive dificuldade no início, também estava achando um pouquinho chato, mas depois peguei rápido e achei do meio para o fim bem, bem engraçado, assim, gostei bastante. Gostei. Mas tem muito tempo que eu li. Te empolgou, Oi? Marina? Te empolgou? Não sei. Mas eu gostei. Não amei, mas gostei bastante. Eu também gostei. Acho que a forma dele, essa forma direta que vocês estavam falando aí, fluxo de consciência, uma coisa meio oral, né? Que o Felipe estava falando, uma linguagem oral, achei cansativa. Como leitora inexperiente. Nem todo mundo vai gostar. Mas pegando o ritmo ali, de repente, vai. Mas, por enquanto, ainda estou iniciando. Mas gostei, adorei. Muito bom. É muito bom. Ellen? Eu queria começar ele com o Memorial do Convento, mas o Galdino falou tão mal. Eu também não gostei, não. Eu acho que eu não Muito vou chato. pegar esse livro. Não, olha só. Eu também não gostei, não. Tá no Memorial do Legal que a Convento. Adriana falou que amou o Homem Duplicado, por exemplo, e a Lia se odiou. Não odiei, mas eu acho um livro passadista, é diferente. E ele não tem esse estilo tão marcado dele, ele é mais convencional no Homem Duplicado. Não é um livro mal escrito, mas Saramago, né? Não pode dizer que é um livro... O Memorial do Convento também é bem tradicional, mas a história é arrastada. O livro é O Homem pequeno. Duplicado, eu discordo das ideias que ele defende no Homem Duplicado. Eu acho que ele é um livro... E é convencional, né? O que você falou antes? É passadio? Passa o que você falou? Passadismo. Ele tem uma coisa que tem a ver com a crítica à globalização, com a crítica, né, a uma ideia de homogeneidade, tem uma conversa com senso comum que eu acho que é problemática, né? Mas aí também são minhas brigas com os marxistas, né? Aí tem uma questão ideológica. Tem umas brigas aí, mas assim, não é um livro ruim, né? De forma alguma. Eu não acho que não é um... Eu não consegui ir adiante no Jangada de Pedra e no Manual de Caligrafia. O Manual de Caligrafia é o primeiro dele. Mas seriam livros que talvez eu pegasse de novo se eu não tivesse outras coisas para ler. É que eu considero que eu já tiquei, não tenho mais, né? No momento. Essa coisa de não tiver mais coisa para ler é impossível. Pois é, tem tantas outras, né? É isso, é questão de escolha. Tem livro demais nesse mundo para a gente ler. Não. Tipo assim, nos filmes, dá para você conseguir assistir todos as grandes obras. Se esforçar um pouquinho, você consegue assistir. São só 100 anos de produção. Não dá, não. Não é possível, Luiz. Não, assim, os grandes clássicos, tá, gente? Que o Luiz falou. Dá, gente. Todo Bergman, todo Fellini, todo Visconti. Pois é. Não mais todos. Tatuagem, todo Almodóvar, todo Woody Allen. Não dá, não. Mas eu entendi o que Todo o Woody Allen Luiz não dá para aguentar, não, gente. Pô, na literatura são, 1000 anos de produção, sei lá. 800 anos de produção. Tudo bem. Cinema só tem... sentido, sim. Entendi. Você pegar cada grande obra de cada grande cineasta, acho que dá para cobrir boa parte. O que o Luiz falou, eu entendi perfeitamente, é o seguinte, vou dar um exemplo. Estou relendo aqui Os Irmãos Karamazov. Vou ficar um mês nessa empreitada. Se eu for ver o filme, são 2 horas. Então, também tem isso. A duração média de um filme é 2h30, 3 no máximo. Pois é. E eu acho que o filme do Irmão Karamazov tem mais de mas tem um que dura 3 horas. Mas, cara, é um livro que, assim, não é um livro maravilhoso, mas não tem como você ler rápido também, senão você vai ficar louco, porque é denso, é cheio de conflito existencial, como é o Dostoiévski em qualquer situação, né? Mas é um livro que você tem que ler em doses homeopáticas, porque senão você começa a pirar junto com os irmãos e com o pai. Então, não tem como. Então, assim, nesse aspecto que eu entendi o que o Dourado falou. Entendi. Mais rápido mesmo. Ellen, quer falar, Ellen? Fala aí, como é que estão as coisas em Palmas? Boa noite. Gente, boa noite. Ai, gente, socorro. Assim, eu não sei falar sobre a escrita dele. Eu sei falar como que o livro me toca, assim. É isso que eu quero ouvir. Eu achei... Assim, ele é genial, porque, tipo, ele jogou na nossa cara uma coisa tão óbvia, né? Que a gente sabe que todo mundo vai morrer, mas a gente finge que não, né? E eu achei o livro, a primeira quarta parte, eu achei empolgante, li super rápido.
Da segunda, eu achei extremamente chato. Eu perseverei só para terminar mesmo, que eu achei chato pra caramba, eu quase desisti. Aí, chegando na metade, eu achei que estava muito maçante. Daí, quando a morte resolveu aparecer, eu achei que melhorou. Mas me pegou muito, assim, teve uma hora que eu tive que dar uma parada, justamente porque quando a morte apareceu para dizer que meia-noite ia voltar tudo ao normal, né? Foi uma coisa, a ironia da vida, né? Tipo, vai voltar o que sempre foi, o que sempre é e que sempre será, né? E todo mundo entrou em pânico. O quanto que a gente vê a vida passar e não aproveita, né, os momentos, as pessoas, enfim. Eu achei genial a ideia dele, a história, mas achei meio chatinho. Em alguns momentos. Mas é isso. Não, a gente não vai gostar dos mesmos autores, né? Tem que gostar do estilo também dele escrever. Não basta gostar da história, tem que gostar do estilo dele escrever. Eu fui bem empolgada e eu me decepcionei um pouco, assim, eu achei... Talvez porque eu tive essa dificuldade, né? Não tive dificuldade com a escrita dele, eu achei uma coisa assim, muito natural, fiquei assim, impressionada, sem travessão, sem interrogação, e a gente não sente falta. Mas, como foi meu primeiro livro, eu achei que, não sei, esperava um pouquinho mais, mas eu achei a história, o jeito, a ideia dele, a história em si, genial. Mas eu achei um pouco pedante a primeira metade. E causa impressões diferentes, né? Isso aqui é bacana, né? Da arte, né? Porque, como já dizia o outro, a unanimidade é burra, né? Quando todo mundo gosta de um troço, o troço deve ser mais ou menos mesmo. Meio superficial. E você pode achar um autor, um grande autor, achar que ele escreve maravilhosamente bem e você não gostar dele no seu preferido. Não, e o mesmo autor tem livros que você gosta e livros que você não gosta. Exatamente. Né? O mesmo autor tem altos e baixos. Né? Com certeza, nem tudo que escreveu. O Saramago, certamente, ele também tinha os livros que ele gostava mais daquilo que ele escreveu e os que ele, né, não valorizava. Mesmo Dostoiévski, por exemplo, que acho que é considerado um dos grandes escritores, tem Humilhados e Ofendidos, por exemplo, que eu li, achei muito chatinho. Novelinha, entendeu? Mas ele tinha que pagar o leite das crianças, né? Ele tinha que... Sim. Gente, ele escrevia para ganhar dinheiro, Ele tinha, né? Não podia. Mas não tem a maturidade dele ainda, né? Teve um livro que ele escreveu até para pagar a dívida de jogo, de cassino. Pois do jogador. Mas eu Dostoiévski eu quase não li. Eu estou querendo ler agora os Karamazov. Eu não li muito também, não. Eu li os irmãos Karamazov, o Karamazov, né? Que fala. Karamazov. Melhor livro do Dostoiévski, na minha modesta opinião, o Karamazov é sensacional. É Os Demônios. Esse livro é... Esse livro é fantástico. Memorial do Subsolo. Memórias do Subsolo. Memórias do Subsolo é bem interessante, mas também maçante, eu acho. Não, eu só li Crime e Castigo. Eu também. Eu li Crime e Castigo e o Memórias do Subsolo. E li contos, né? Incluindo Noites Brancas. Eu tenho os irmãos, mas não tive coragem de encarar. Essa empreitada tão longa ainda. Porque é difícil mesmo. Tá aqui. Eu não achei difícil, não, gente. Aquela coisa dos Agora, nomes russos. é mais fácil do que Saramago. A linguagem é mais direta. Fácil. A linguagem é mais direta. Eu tenho muita dificuldade nos nomes. Aquele Ivan Ilyanovich, que vai depois virar Ivanzinho. Eu dou lá um nome qualquer pro cara, leio as Eles têm os apelidos. O problema é que eles botam apelido, botam nome, botam apelido, botam nome, você está achando que é um terceiro personagem, é o primeiro. É o mesmo. Isso, para mim, isso é uma coisa, é um típico dos russos, né? Isso aí não tem jeito, né? Isso me enche um pouco o saco. Sou honesto. Gente, eu posso falar uma coisinha rapidinho? Claro. Tô achando que vocês não vão gostar do livro, da literatura.
Alguém já começou a ler? Ainda Comecei a não. ler o Tártaro. Estou lendo os Tártaros. Por quê? É um nem 100.000. Não, Porque ainda ele é não. muito filosófico. Não Ah, sei se eu é adoro bem... livro filosófico, por isso não. Eu gosto dos Eu contos Eu gosto dele. também. Olha, Mas eu comecei pelo Deserto amo. dos Tártaros, viu? Mas Deserto dos gostando? Tártaros é ótimo. Mas esse não foi não, mas- escolhido, né? Foi o outro. Sim, mas eu comecei, mas eu comprei também, tô lendo. E Aí você não tá gostando, então, Marina? Comecei a ler, como todos os livros, eu comecei com vocês em janeiro, né? Então eu li todos. Todos têm um romance ali, é uma história. Esse tem uma história também, mas ele foge um pouco da Mas linha que a gente vem o seguindo. Pirandello é bem isso, né? Quer dizer, as peças dele, assim, não tem exatamente... Tem um início de história, tem uma proposta de história, mas o maior é o que ele... É a filosofia dele mesmo, né? Eu gosto, eu amo. Mas vai sem medo, Marina. Relaxa, vai. Vamos... Não, Marina, eu tá de li boa. o que eu queria Já ler. teve Vamos livros ler. aqui que pouca gente gostou, mas Qual? quanto mais gera Qual? debate, melhor, eu acho. vai gerar, eu acho que vai gerar debate. Eu já Isso, tive até isso. uns insights com esse livro. Enfim, vamos Eu já estou com esse livro aqui há um Mas tempo eu acho que para ele é ler, mais- nunca tinha lido. Então, eu gostei da possibilidade de ler. Eu gosto de livros filosóficos. Acho que É. de repente bom. vou. Eu também gosto. Tem livros filosóficos maravilhosos. O Tolstói, por exemplo, tem uns livros filosóficos maravilhosos também, né? Ele também faz muita filosofia dentro da história dele, né? Mas você gente, não gostou do nenhum, né? Você não gostou? Eu do ainda não Pirandello? terminei, eu tô lenta na leitura. Aham. Eu levei ele, eu estava viajando, eu levei ele para viagem e ele foi o único livro que eu não consegui terminar, porque justamente é um livro que demanda uma atenção maior. Aí comecei a ficar preocupada, assim, porque eu falei, Não, mas não tem que ficar preocupada. Livro. Né? Besteira. Relaxa, Marina, tá tranquilo. A gente não vai Não, eu gostar acho- desses livros. Eu acho ótimo a gente também encarar livros que a gente não curta muito, entendeu? Porque eu acho que faz parte do nosso crescimento também, a gente saber criticar, né? O que você gosta, o que você não gosta. Sim. Eu gostar de Não, tudo ele é um também. livraço, gente. Não acho que seja ruim, não. Eu acho que é um bom livro. Eu só acho que então ele é isso. foge um pouco da dinâmica do grupo. Acho que tem Não. gente que vai gostar, mas muita gente vai achar chato. Mas eu também não gostei do Murakami. Muita gente adorou, então eu verdade. achei o Murakami chato. E muita gente adorou, e não é problema. Eu acho que um clube de leitura tem isso de legal. É você pegar para ler um texto que você não leria se não fosse um grupo. Exatamente. E o que tem que é bacana também, que às vezes, por exemplo, você não gosta do livro, mas com a visão dos outros, você passa a ter também uma outra visão do livro, e de repente, né, você, por exemplo, Condições Nervosas. Eu critiquei pra caramba, aí vocês falaram, e depois eu acabei até achando um bom livro, entendeu? Por que Condições Nervosas? Não, acontece isso, sim. Você aprende com o jeito que o outro está vendo, com o que impacta no outro. Porque né? muitas vezes você não percebe certas nuances, dependendo do seu com momento, certeza. de como você está lendo, você não percebe certas nuances que o outro vai dizer. Uhum. Não, isso acontece. Fala, Quer ver um Felipe. exemplo? Eu tive, hein, Marina, um exemplo disso. Eu tive, acho que não foi no terceiro mês que a gente estava junto. Eu fui com o maior sede ao pote, sugeri para a galera Pedro Páramo. E, assim, eu acho que é um livrão, mas é um livro que, desafortunadamente, de fato, ele exige releitura. A primeira leitura causa uma certa perplexidade. Isso é quase que unânime na crítica. E a galera aqui, todo mundo, gente muito boa, a maioria não teve a mesma impressão que eu tive. E está super válido, e valeu. Acho que também a galera ter prestado atenção pra esse autor, e de repente, quem tiver interesse, relê e vê uma outra camada. Acho que tudo isso vale como experiência, a gente vai pegando bagagem de leitura.
vai pegando ecleticismo, e isso tudo está ótimo. Acho que foi excelente a sua curadoria e a gente está só avançando com as Uma ideias questão todo de mundo. insegurança minha, assim, né? Não, A gente mas quer fica tranquila. agradar e acha que as pessoas não vão gostar. É Nada, besteira. Mas, Marina, Mas isso é você indicou normal. 5 livros ótimos, é a gente que escolheu esse. Então, É se a gente verdade. gostar, a culpa é Normal. nossa. A segurança Não, faz você parte. escolheu Quem não esse- fica inseguro quando faz uma sugestão? É eu já li o verdade. Deserto dos Tártaros. Obrigada, gente. Eu li o Deserto dos Tártaros, que você tinha indicado também antes do Pirandello. Livraço, para mim, é um dos livros assim, que mais me marcou nos últimos tempos. E o Pirandello eu vou começar a ler agora. Ah, bom saber, gente. Adorei o Deserto dos Tártaros, também já li. Bom mesmo. Já li Ainda não 2 terminei, mas é vezes e muito bom. adoro. E Eu Agora, tô aqui o- para ler também esse, então eu tenho aqui também. E é Eu angustiante. tenho também, eu comprei aqui. É angustiante? É angustiante. Ai, meu É muito angustiante. Agora, uma Nossa. coisa para a gente Mas é finalizar, angustiante no bom sentido. se a gente puder... É, Felipe tem que sair, tem um aniversário do pai dele. Parabéns É, pro seu pai, Felipe. Não, mas É. continue parabéns. aí, continue aí que eu vou ter que pedir licença. Só uma coisa para a gente conversar rapidamente, é porque o Luiz falou de uma coisa hoje quando a Andréa soltou a lista, a gente até brincou do Vida e Destino. De fato, é um livro de 900 páginas, então se vocês não tiverem a fim de votar nesse livro, porque também eu brinquei, não, vamos botar, André Betrô, mas talvez seja um livro que a maioria das pessoas não consiga ler realmente em um mês, e aí vocês resolvam aí se a gente vai manter, porque... ou então 900 páginas? são 800 eu acho que vai... Com 3 filhos, nunca na vida que eu vou conseguir. Não, eu mantive de teimosa, porque eu quero ler esse livro. Mas, gente, Mas, eu acho assim, que é melhor deixar. Se por um acaso ele ganhar, a gente depois discute o tempo que vai ser lido. eu acho que A gente ele não coloca ganha, 2 não. meses. Tudo uma questão acho de que eu- tempo, né? Olha, com relação à lista da André, eu estou me sentindo uma Glória Pires apresentando o Oscar. Não tenho Eu condição também, de opinar. Galdino. Eu Não, também, eu não vou penso nada. nos ossos ou na imortalidade. Eu Olha, vou eu botar na imortalidade, confesso- tô fazendo lobby, mas isso aí é... Né, mas Eu porque confesso que eu vou votar nas brasas, porque eu tenho ele aqui, porque ele é pequenininho. Não, mas as brasas é muito Qual legal. é? Qual é o pequenininho? O Brasas Santos do Mar. As brasas é legal. Mar. Eu acho de verdade melhor. Você Gente, de onde que verdade, está esse é formulário? muito Mas bom. Não tem Tá, formulário, não, não. Só a tem uma Adriana lista não lá mandou, no grupo. Ainda não Não lançou tem o formulário. formulário Ah, tá. ainda. A, É da Andréia, então, a nossa né? criadora Da de Andréia. formulários está viajando. Sim. Mas assim, eu botei antes porque justamente eu previ que ia ter muita dificuldade em achar esses livros do leste europeu. Quer dizer, se não for, enfim, eu peguei os mais chamados mais clássicos, mas de qualquer maneira, há uma dificuldade em encontrar esses livros, Sim. né? Uhum. Tanto que poucos têm Kindle, né, no e-book. Poucos têm Kindle, poucos têm tradução, né? Por exemplo, tem um novo livro da polonesa que não está traduzido para o Brasil, não está traduzido em português, que eu gostaria muito de ler, só tem em espanhol. Na verdade, se Porque chega não muito vender pouco. muito, não vão traduzir, né? Eu não sei se que tem isso, né? Livro está ficando muito caro, né? É mais barato comprar arma. Tá muito barato comprar. Deve ter mais loja, também deve ter mais fornecedor, né? Com certeza. Compre em qualquer esquina. Bom, crianças, eu vou também nessa. Eu também. Adorei. Eu, na cheguei verdade, agora. posso deixar, gente, a sala aberta, não tem problema nenhum. Eu Acho que é cheguei isso, eu cheguei do trabalho, entrei no daqui início que direto. minha razão de saída é bem prosaica. Eu tô com fome, eu ainda não jantei. Então, eu cheguei do trabalho ainda agora. Eu preciso. É isso, acho que uniforme. a gente Prazer conversou conhecer tudo mesmo. vocês, viu? Estou muito feliz de ter participado. Que bom, Muito Linda. prazer. A gente adorou também. Linda, Venha sempre. você tem uma contribuição fantástica com essa história tua de pensar personagem, sabe? Eu acho que isso você podia falar mais. Eu acho que você fica com uma certa vergonha de falar. Não, eu sou tímida. Mas eu acho que você podia falar tanto do que você pensou dos personagens dos livros que você leu, a sua visão enquanto personagem. Eu acho que isso seria tão rico para a gente, sabia? Obrigada. Eu Com certeza. vou passar a falar mais. Concordo Por favor. Por favor. Né? É porque eu tenho um olhar que eu fico criando personagem. E trabalhei a vida inteira com efeitos especiais de feiura, de beleza, de
de machucados e guerras, e, enfim. Então, a minha visão é de construir personagens. Então, quando eu leio, o autor me cativa quando eu consigo construir um personagem que ele está fazendo. Então, seria riquíssimo se você trouxesse essa sua impressão de personagens dos livros para a gente. Que bom. Que bom. Obrigada. Imagina, eu acho que seria assim, é sincero. Galera, eu também estou com fome, tenho uma cachorra com fome, um marido com fome, e eu tenho que sair também. Mas Então, adorei, tá foi ótimo. Muito bom, como sempre. Então vamos na próxima até a Marina, então. Vamos. Boa noite a Horrível da todos. Marina aí, Tchau, horrível. Isso. Depois culpem ela, hein, Tuzana? Vai ser bom. Pirandello é um autor importante, independente, gostando ou não gostando. Brincadeira, Marina. conhecer, Eu acho que eu vou gostar bastante. Eu até votei nele mesmo. Eu acho que algumas pessoas vão gostar bastante. Muita gente que eu conheço, que eu admiro, fala desse livro assim, com bastante entusiasmo. É um dos únicos romances dele, né, Marina? O Matias Pascal romance. Matias Pascal romance. Matias Pascal pequeno. Eu vi o filme, já tem trouxendo. Eu li o livro esse ano até, eu ia indicar ele, mas eu fiquei tão curiosa querendo outro, aí eu falei, vou indicar o outro. Aí agora estou insegura, besteira. Não, Pirandello é sempre bom. Não, valeu, Pirandello é sempre importante ler. Então é isso. Beijo. Gente, boa noite. Beijo. Tchau. Posso fechar para todo mundo? Pode. Tá bom. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.